Oi, gente. Então, hoje a videoaula é sobre Segundo Reinado. Então, vamos começar. Segundo Reinado. Segundo Reinado de quem, no caso, né? Dom Pedro II. Mas temos que entender como começou esse Segundo Reinado, não é mesmo? Temos que lembrar que antes do Segundo Reinado houve o primeiro reinado, que foi o pai do Dom Pedro II, o Dom Pedro I, que ele, após o Dom João VI ir para Portugal, ele ficou aqui no Brasil, então ele proclamou a independência, foi o Dom Pedro I. Depois houve a regência, que o Dom Pedro I vazou para Portugal, aí o Dom Pedro II, ele era um bebê, ele tinha o quê? Uma criança, né? Ele tinha 5 anos, ele não poderia ser rei aqui ainda. Então, antes disso, houve a regência, o período regencial, onde regentes ficaram revezando o poder até que o Dom Pedro II pudesse assumir. Até que, em 1840, houve o golpe da maioridade. O que seria isso? Na época, o Dom Pedro II só tinha 14 anos. Só que ninguém aguentava mais ficar no período regencial, porque era uma estabilidade política horrível, instabilidade política horrível. Houve várias revoltas, insatisfação de todos os lados e era necessário a figura de um imperador aqui no Brasil, no caso Dom Pedro II. E se vocês repararem, o Dom Pedro I, em todas as pinturas dele, ele é retratado como jovem, né? O Dom Pedro I. E o Dom Pedro II, ele já é retratado como uma pessoa mais de idade. Por que isso? Porque, diferente do Dom Pedro I, o Dom Pedro II, ele era uma pessoa mais controlada. Ele pensava muito antes de agir, diferente do Dom Pedro I, que fazia tudo quando viesse a cabeça e não tô nem aí. Tanto que o governo dele dura muito pouco. E se vocês repararem bem, o Dom Pedro II vai de 1840 a 1889. São mais de 40 anos, gente. Isso é muita coisa. Então, vamos lá. Depois do golpe da maioridade, né, Dom Pedro II já está no poder. Houve o quê? Houve a última revolta, ou revolução, como vocês preferirem chamar, é a Revolta Praieira. O que seria isso? É mais uma daquelas revoltas separatistas do Brasil. As pessoas queriam se libertar desse controle, dessa centralização, só que acabou que foi reprimida pelo Dom Pedro II, como todas as outras revoltas foram reprimidas. E durante o Segundo Reinado, é muito conhecido o quê? O parlamentarismo às avessas. Por que esse nome? Porque vocês conhecem, né? O parlamento inglês, que o quê? Tem o primeiro-ministro, que as pessoas escolhem esse primeiro-ministro para representar a Inglaterra, né? O rei é só uma figura mesmo. O primeiro-ministro que resolve tudo. E aqui no Brasil não foi exatamente assim, por isso parlamentarismo às avessas, porque o Dom Pedro II escolhia o primeiro-ministro. Então era tudo ao contrário, em vez de baixo para cima, era de cima para baixo. Ele escolhia o primeiro-ministro, o primeiro-ministro escolhia quem iria ajudá-lo. Então esse foi o parlamentarismo às avessas. Por que ele criou isso? Porque antes disso havia muita briga entre os liberais e os conservadores. E quando o Dom Pedro criou esse parlamentarismo às avessas, ele pôde revezar no poder os liberais e os conservadores. Então tinha uma estabilidade melhor, né? Não tinha tanta briga entre os dois partidos. Era algo mais estável. Então isso foi muito bom, bem pensado do Dom Pedro II. Também houve a chamada questão Christie. O que foi isso? Bem, foi o seguinte. Houve uma bagunça no porto brasileiro aqui. Os ingleses fizeram uma bagunça. E o que o Dom Pedro II fez? Ele aprisionou esses navios ingleses. A Inglaterra falou, é bonito, né? Beleza. Ela cortou as atividades com o Brasil, cortou o comércio com o Brasil, só por causa desse ocorrido. Meio que a Inglaterra foi um pouco mimada, né? Mas tudo bem. O que mais temos a falar?
Tarifa Alves Branco. Porém, antes disso, eu quero falar para vocês sobre uma lei que a Inglaterra aprovou, que era chamada Bill Aberdeen. Não sei se pronuncia assim, mas ela foi aprovada em 1845, que ela dizia o quê? Ela fiscalizava o Oceano Atlântico, porque se eles vissem algum navio negreiro, eles poderiam pegar esse navio e libertar os escravos. Porque a Inglaterra não queria mais escravidão. E como ela estava brigada com o Brasil, ela aproveitou isso muito, porque o Brasil era escravista, ele dependia da escravidão para a economia. Os latifundiários, as pessoas da elite também, precisavam desse trabalho escravo, dessa mão de obra. Então, o que aconteceu depois? O Dom Pedro II aprovou a Lei Eusébio de Queiroz. O que seria isso? Ela acabava com o tráfico negreiro no Brasil. Acabava de chegar escravos da África para o Brasil. Então fez com que aumentasse o tráfico interno, porque não tinha mais escravos de fora. Então o que acontecia? Foi feita outra lei também, chamada Lei de Terras. Por quê? Como faltava escravos, a gente precisa de mão de obra. Mas de quem? Tá aí, aumentou o número de imigrantes no Brasil. Só que onde esses imigrantes iriam ficar, né? Essa lei de terras, ela dizia o quê? Que a pessoa precisava comprar um lote para morar aqui. Não era mais bagunça. Chegou, vou morar aqui. Não, 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 não. Tem que ter ordem. Então, os imigrantes chegavam para cá, mas precisavam pagar isso. E como? Trabalhando para os latifundiários, para a elite. Então, eles aproveitaram isso para aumentar a mão de obra. Não mais escrava, e sim assalariada. Também houve o que? A Era Mauá. O que seria a Era Mauá? O Barão de Mauá, ele tentou aumentar a industrialização brasileira, porém não deu certo, porque a elite ainda era muito dependente dessa agricultura, do café. Lembra do café no Segundo Reinado, pelo amor de Deus, café. Ela era muito dependente do café e indústria não interessava muito nessa época, não. Então, porém, esse Barão de Mauá, ele criou muitas ferrovias, abriu novos bancos, mas a elite não estava ligando muito para isso, não queria dinheiro mesmo, money, money, money. A crise, né, do Segundo Reinado. Também houve a chamada Guerra do Paraguai, mas eu vou fazer um vídeo separado só para explicar sobre a Guerra do Paraguai para vocês. Então, a decadência do Império. Por quê? A questão escravista, que ninguém mais estava aguentando escravidão, pelo menos as pessoas não queriam mais escravidão. Os escravos, houve muitas revoltas. Não pensa que escravo era, escravo é bobinho. Não, não, não. Houve muitas revoltas, escravos queriam liberdade, não aguentavam mais isso. E o que mais? O conflito com a igreja, porque o Papa pediu algo para o Dom Pedro II, ele não atendeu, então a igreja também ficou contra o Império. E o que mais? O desgaste com a Inglaterra, essa briga da questão Christie, meio que deixou uma briguinha assim entre o Dom Pedro II e a Inglaterra, então também começou a desgastar o Império. E graças à Guerra do Paraguai, que eu vou explicar para vocês, houve esse início do fim do Segundo Reinado. Por quê? Porque as pessoas, depois dos militares ganharem a Guerra do Paraguai, eles começaram a pensar por que o Brasil ainda é uma monarquia. Todos os países da América Espanhola são uma república, exceto o México, que o México passou um ano ainda de monarquia até ele se tornar uma república, mas mesmo assim, todos eram uma república, só o Brasil era uma monarquia. Então esse pensamento, essas ideias republicanas começaram a chegar nas pessoas, os militares já estavam pensando isso há muito tempo, então isso ajudou muito ao fim do Segundo Reinado. E também queria falar para vocês sobre algumas questões abolicionistas, né? No caso, a lei do ventre livre, que dizia que ela é de, deixa eu ver, 1871. Ela dizia o quê? Que filhos de escravos eram libertos, não eram mais escravos. E também a lei do sexagenário, que seria isso, que escravos a partir de 60 anos deixavam de ser escravos. Isso não adiantou muita coisa, porque a vida do escravo aqui no Brasil não tinha uma expectativa de vida muito alta, então meio que se ele chegasse aos 60 anos era uma coisa muito boa, porque dificilmente o escravo chegaria a 60 anos de idade aqui no Brasil do Segundo Reinado.
E com isso, gente, houve o fim do segundo reinado, porque o Dom Pedro II ficou doente, ele teve que ir para Portugal, deixou a filha dele aqui, a princesa Isabel. E como o Brasil já estava pressionado a proclamar essa república e estava cansado dessa escravidão, o que aconteceu? A princesa Isabel, vocês sabem que ela assinou a Lei Áurea, que dizia que o Brasil deixava de existir a escravidão. Só que o que aconteceu? Quando ela fez isso, ela quebrou essa corrente entre a elite e o imperador. Então, quando você perde esse contato, essa amizade com a elite, você não é nada. Porque eles precisavam muito da elite na ajuda pelo império em si. E quando ela fez isso, ela simplesmente acabou. Então, o que houve? Com o fim da escravidão, os militares que ganharam a Guerra do Paraguai queriam uma república. Então, eles deram um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889, que foi quando acabou o segundo reinado e iniciou a república, que foi o golpe de Estado que o Marechal Deodoro da Fonseca deu no Brasil. Então, temos o fim do segundo reinado e fim do Império Brasileiro. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. E muito obrigada. Até a próxima, gente. E pedindo alforria porque tá cada vez mais down the high society.